A presença de Deus ilumina-se com a filosofia. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole. O artigo de hoje chama-se A Presença de Deus. O homem, desde suas origens, considerou a si e seu ambiente como algo mutável e passageiro. Isso fez com que percebesse que a morte acompanhava os nascimentos, devendo por isso ter um sentido e uma razão. Ele observou os rebanhos em busca de água, os riachos a caminho do mar e o fogo subindo aos céus. Dessa forma, deduziu que os seres vivos também se dirigiam para algum lugar além das imediações. Com os ensinamentos de seus guias espirituais e a observação dos ciclos que se manifestavam na natureza, o homem tinha a certeza de que nada desapareceria de forma definitiva. Passou a considerar seu corpo como uma casa temporária que seria substituída quando não lhe servisse mais. Ele descobriu sua própria imortalidade e que o lugar dos vivos e dos mortos era separado por uma parede muito fina, pela qual se podia ouvir e até ver. Um universo insubstancial, mas muito real, abriu-se diante de seus sentidos e de sua inteligência. Juntos aos utensílios de lavoura, esculpiu amuletos e ergueu altares que lhe permitiram olhar para aquele homem interior que estava além do sofrimento e do prazer. No mundo onde os rebanhos eram imensos, a caça não era permitida e onde as árvores nunca caíram. Descobriu as estrelas e concebeu as primeiras figuras geométricas, puras e estáveis. Ele intuiu os arquétipos, que não estavam sujeitos ao tempo e que dominavam o espaço. Encontrou-se entre o mundo terrestre e o mundo celestial, subindo e descendo, de um para o outro, atravessando a ponte invisível das reencarnações, que quase em todos os casos associava ao arco-íris e suas 7 cores. Admirou as feras que podiam respirar debaixo d'água, as que voavam mais alto que as montanhas e as árvores que mantinham os selos pessoais de seus avós mortos em suas cascas. Meditou sobre a vontade rugida pelas pedras que caem do penhasco e sobre o surgimento silencioso de um milagre verde em cada semente enterrada, associando a fecundação das mulheres e a esperança dos filhos. Para dar uma forma definitiva à sua casa, colocava 1 ou 2 colunas cortadas na floresta. Os animais forneciam comida, peles e couros para mantê-lo aquecido e facilitar sua caminhada. Das rochas e das montanhas, extraiu material para as pontas de suas armas e os instrumentos para moldar as coisas de maneira útil. Com espinhas de peixe, ele fez anzóis, que lhe dariam novos peixes. As estrelas permitiram que ele se orientasse à noite para retornar alegremente ao seu grupo familiar. Aquecendo no fogo, certas pedras extraiu um líquido incandescente, que ao endurecer presenteou o homem com a metalurgia. Ele entendia que era algo mais que seu corpo, e quando este morria, ele o destruía, seja por fogo ou enterro, amarrado em forma de múmia ou ritualmente desmembrado. Era a confirmação do conhecimento esotérico, de sua sobrevivência e até de sua libertação do mais pesado e irritante dos seus veículos. A lei dos ciclos o faria retornar à Terra, mas preferiu deixar esse conhecimento para os mais fortes espiritualmente, seus sacerdotes, magos e reis iniciados. E assim, os respectivos aspectos exotéricos e esotéricos foram separados e unidos. Mas todos concordaram em algo: a presença de Deus. A presença era inerente a todas as coisas e a todos os seres.
O homem atingiu a sua verdadeira diferenciação do animal quando teve a certeza da existência de Deus, misteriosamente inserido na sua própria participação, divindade e natureza. Para nossos ancestrais, não havia separação ou divergência entre a alma e o corpo. Assim, como ao visualizarmos uma mão, diremos que é una, e se considerarmos os dedos, diremos que são 5. A percepção do e do múltiplo depende do critério com o qual é contemplado. O homem foi o receptáculo de uma instrução que lhe permitiu perceber a unidade e a multiplicidade, o destino e a liberdade, a obediência e a criação. Hoje, no final deste século XX, que nos ensinou que sabemos muito pouco e que muitas vezes erramos, as afirmações positivas do século XIX, suas superstições científicas e seu ateísmo parece cômico para nós. Talvez a única evidência válida para todos seja aquele algo que chamamos de Deus e que deu às coisas a vontade de perseverar, amor pelos seres e um planejamento inteligente para os corpos e a vida. O acaso jamais poderia pintar os olhos de coruja nas asas de mariposas para afugentar seus inimigos, estruturar a válvula dupla da entrada e saída de um coração ou programar a manutenção de microclimas em cavernas por meio de alterações na temperatura e ajuste das concentrações de certos gases no ar. Esse algo garantiu que as bactérias anaeróbicas pudessem sobreviver sem ar e a precessão dos equinócios. Forneceu as inteligências coletivas que governam os rebanhos e os escudos invisíveis que protegem a superfície do planeta da radioatividade cósmica. Dos raios perigosos, extraiu o ozônio benéfico e das ondas terríveis que batem nas falésias, os indispensáveis íons negativos. Há tantas dessas manifestações, mas atrás, à frente e nelas está a presença de Deus. Por que existem tantos ateus? Na verdade, não há tantos ateus quanto se acredita. Assim, como não podemos supor que todos os habitantes de um país católico vão à missa semanalmente e acreditem no céu e no inferno ou na infalibilidade do Papa. Por outro lado, não ser um praticante de uma determinada religião não significa não acreditar, sentir e compreender aquela presença que chamamos de Deus. É bom refletir sobre isso, porque há muitas pessoas que acreditam em Deus e rezam com o seu trabalho, com a retidão moral de suas vidas, com sua honestidade e generosidade. E acreditam que existe um além e um algo que se justifica em todos os seus esforços e a própria marcha da galáxia. Se existe apenas um Deus, por que existem tantas religiões? Assim como um único golpe move várias bolas de bilhar, sua única presença sendo tão diversificada e afetando tantos seres, dá origem a várias formas religiosas, que são diferentes na superfície ritualística, mas muito semelhantes em sua essência. Além disso, tempos e lugares distintos geraram diversos simbolismos teológicos. As diferenças geopolíticas, econômicas, sociais, temporais não permitiriam uma única expressão. Acreditar que só existe uma religião verdadeira fez rios de sangue correrem no pior dos racismos, o espiritual. Todas elas são verdadeiras em um determinado lugar, em um determinado momento histórico. Os homens, que muitas vezes não são sinceros e usam-se das religiões, forçaram os outros a seguirem seus conceitos políticos, sociais e econômicos. As seitas esotéricas são a melhor religião? Obviamente não. Primeiro porque essas seitas
são, em geral, religiões simples, mais ou menos apoiadas por uma maior. E assim se fala de cristianismo esotérico, ou Hare Krishna. Segundo, porque não tem nada de esotérico. São conjuntos diferentes de alienações e pedaços de tradições mal compiladas. Sem filosofia, isto é, sem amor à verdade, não há mística que não esmague uns para exaltar outros, e que não sejam antinatural. O estudo da história da humanidade nos permite o ecletismo de ver a fé em Apolo Hélios, tanto quanto em Pai Nosso que estás nos céus, e respeitar, filosoficamente, o caminho que cada um acredita e sente ser o melhor. A filosofia permite distinguir as muitas cores e formas e descobrir nelas, em todo o universo, a presença de Deus. As reflexões deste podcast foram retiradas do artigo La Presencia de Dios, escrito pelo professor Jorge Ângelo Livraga. Veja mais artigos como este no site revistaesfinge.com.br. Eu sou Pedro Guimarães, voluntário da Nova Acrópole.